Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje a gente vai falar sobre o jogo que fechou, que encerrou a nona rodada, Botafogo e Goiás, e o jogo que abriu a 10ª rodada, Cuiabá e Corinthians. Eu começo pelo jogo do Botafogo. O Botafogo saiu na frente, fez 1-0, primeiro tempo dominando as ações, e aliás, essas duas partidas que teve a famosa lei do ex, né? E aí no segundo tempo, o Goiás se aproveita aí das falhas do Botafogo e o Pedro Raul faz 2 gols, né? E sacramenta a virada do Goiás. O Botafogo sai do Newton Santos vaiado, né? A verdade é que assim, o Botafogo ao lado da sua torcida não vem rendendo muito bem, né? A torcida que vem fazendo a sua parte, vem tentando, né? Na medida do possível. É óbvio que assim, você ter torcida é uma via de mão dupla, né? Você tem o apoio da galera, você tem o calor da galera, mas se você não dá o resultado, você é cobrado na mesma medida. E no caso do Botafogo, existe uma cobrança maior em virtude de ter virado um clube empresa, em virtude dos reforços que chegaram. Então, o torcedor tem pouca paciência, né? Muitos torcedores, não é aquele torcedor que é mais compreensível, não, aquele torcedor que, às vezes, muitos deles, né? É aqueles que ficaram calados, né, por muito tempo, quando o time viveu momentos difíceis e preferiu se afastar. Porque tem gente que fala assim, não tem torcedor raiz, né? Concordo que tem muito torcedor que vai lá mais pelo entretenimento, mas muitos torcedores, e a gente tem que ressaltar isso, eles param de acompanhar o futebol porque é um negócio que fica tóxico, né? É um negócio que acaba ficando. A gente vê, assim, relatos de pessoas ligadas ao futebol. Se você pegar, por exemplo, o Casemiro, falou algumas vezes nas lives dele, né? Que hoje, assim, o Vasco perdeu. Óbvio que ele fica bravo, né? A gente vê, a gente vê os vídeos dele falando sobre o Vasco quando o Vasco perde. Ele fica bravo, mas ele diz que ele ficava muito mais bravo. Assim, quando o Vasco perdia, o dia dele era uma porcaria. O dia dele acabava. O Mauro César Pereira relatou isso também, né? Muito fã do Flamengo. E foi-se o tempo, ele disse que, a minha vida vai se pautar no Flamengo vencer ou perder, né? Então, muitos torcedores, eles acabam se afastando porque aquilo começa a ficar tóxico, né? Aquilo começa a impactar na vida da pessoa. Então, a pessoa passa por um momento detox, né? Se afasta da equipe. E aí, quando vislumbra, né? Essa luz no fim do túnel, daqueles anos difíceis, toda aquela paixão vem à tona, né? E o torcedor cobra na medida, né, da expectativa que foi criada. Então, óbvio, assim, o torcedor ele é muito passional e eu imagino que muitos torcedores que estavam adormecidos, né, tentando se manter afastado, e aqui tô só dando um respaldo para essa galera, porque que de fato tem muita gente que faz isso, né? Se afasta do esporte, fica um pouco distante, olha assim de rabo de olho, porque aquilo começa a impactar na vida da pessoa, na vida pessoal da pessoa, né? Então você tem que fazer uma escolha. Ou eu vou viver emburrado, porque o time não vivia bons momentos, ou eu faço uma mudança de vida, porque senão eu não vou viver mais, né? E aí, quando o time começa a se reestruturar, e vira empresa, e aí vem investimento, tudo aquilo volta aflora e o torcedor cobra em virtude da expectativa que é criada, né? Então, por Botafogo jogar no Newton Santos tem sido complicado, porque existe uma cobrança a favor, né? Quando sai o gol, é óbvio, é um deleite, né? É o show do esporte. Mas aí quando toma um empate, aí já começa a desconfiança, toma uma virada, é o fim do mundo. O torcedor sai o torcedor termina a partida vaiando a equipe. Então acho que assim, duas coisas a gente sempre fala, e é difícil pro torcedor entender, óbvio. E eu já acabei de falar, levantei toda essa tese aqui justamente para justificar, olha, o torcedor, ele tá com um grito incontido, né? Por toda a expectativa que foi criada. Agora o torcedor, ele, na medida do possível, e aqueles mais racionais, tem que ter a compreensão de que é um time que sequer teve pré-temporada, né? É um time que o Luiz Castro chegou com o negócio andando, né? Com o carro andando, ele foi pegando, ele vem conseguindo fazer algumas partidas boas, algumas partidas ruins, eles vêm rendendo talvez até melhor fora de casa, talvez complique até mais pro Palmeiras fora de casa, porque não tem a sua torcida do lado, não tem aquela cobrança, não tem aquela pressão de você necessariamente vencer, porque fora de casa
a responsabilidade é da outra equipe. No caso, o Palmeiras, né, que pode voltar à liderança em virtude do resultado do Corinthians, existe uma pressão para o outro lado e o Botafogo joga sem tanta responsabilidade. Então, fora de casa, é um cenário atrativo para o Botafogo até, né? Então, jogar no Nilson Santos tem sido difícil, o torcedor se decepciona, mas tem que ter esse entendimento de que é uma equipe que está em formação, né? Tá se formando ainda. Não dá para você dizer que já teve tempo. Pô, é brincadeira, né? Falar que o Botafogo teve tempo, né? É diferente, por exemplo, você pegar o Paulo Souza. O Paulo Souza teve pré-temporada. O Luiz Castro não. O Vitor Pereira também não teve pré-temporada, mas eu acho que a gente, por um lado, a gente defende, por outro, a gente não defende. Eu acho que são dois treinadores que, assim, o Botafogo apresenta mais em termos de futebol. Resultados não tão agradáveis. O Vitor Pereira apresenta resultados extremamente agradáveis, mas um futebol péssimo, né? Péssimo, assim. O que apresenta o Botafogo do Luiz Castro é muito mais do que o Corinthians do Vitor Pereira, em termos de futebol e entretenimento. Eu não vou discutir aqui a estética do jogo, tá? Goste ou não, eu acho que o futebol do Botafogo é mais entretenimento, né? É um pouco mais propositivo. É uma equipe. O Luiz Castro tenta algo um pouco a mais, mostrar um pouco a mais, né? Não só resultado, né? Porque foi isso que ele veio fazer, né? Então, o torcedor tem que ter esse entendimento. Existem equipes que vão se jogar fechada, vão se aproveitar de contra-ataque. O Goiás é uma equipe que tem isso, né? Já mostrou isso várias vezes. O Goiás de Jair Ventura é isso, assim, é uma equipe que sofre e consegue, no erro do adversário, punir. E é eficiente por isso. Eu não tô aqui desmerecendo o time do Jair Ventura, não. A gente tem que aplaudir essa equipe do Goiás, porque às vezes tem uma ou duas oportunidades de jogo e essa equipe é eficiente. Tem tanta equipe que bombardeia. Pô, você pega o Flamengo, tem partida que chuta a bola. O próprio Fortaleza, né? Cria oportunidade, chuta, não é eficiente. E o Goiás, com uma ou duas bolas, ele faz o gol que precisa. Então, assim, a gente tem que dar todo o merecimento. Não tô aqui, senão eu vou falar, tá incentivando o jogo feio. Estética de jogo eu não discuto, né? O que é bonito para um é feio para outro e o resultado tá aí. Agora que a gente tem que aplaudir a eficiência do time, que tem essa proposta, né? E se aproveita, porque tem muito time que joga com essa proposta e os caras não são eficientes, né? E por isso não conseguem bons resultados. O Goiás não vive o seu melhor momento, não está na melhor colocação de tabela, não está, né? Mas contra alguns adversários e algumas partidas difíceis vem conseguindo resultados importantes. Por quê? Porque é uma equipe que se propõe a jogar de uma forma explorando o erro do adversário e é eficaz nessa proposta. Então acho que tem todo o merecimento. A gente tem visto dois estilos distintos, né? Um mais propositivo, o outro mais criativo. Eu acho que tem espaço para todo mundo no futebol e eu não acho demérito do Jair Ventura. É uma equipe que tem limitações, ele tem que jogar de acordo com as limitações que tem, né? E consegue um grande resultado jogando fora de casa de Newton Santos. O Goiás se afasta um pouquinho da zona do rebaixamento, né? Empurra o Ceará novamente para a zona do rebaixamento. O Goiás chega a 12 pontos. O último time ali na zona de classificação da Sul-Americana parece que deu um salto gigantesco na tabela, né? A verdade é que o Goiás está a 2 pontos do Ceará, né? Então, só pra você ver, né? Que loucura, né? E o Botafogo tá ali, né? Em 10º colocado, o torcedor, muita esperança, né? Chegou ali no G4, houve muita expectativa, muita esperança do Botafogo eventualmente brigar por uma Libertadores, que se não por um título, eu acho que precisa ter muita calma, né? É muito tempo ainda para trabalhar, para estruturar. E talvez, eu falei, eu ia torcer muito. Eu vou torcer muito o Botafogo, porque eu quero ver os reforços que o John Textor vai trazer no meio do ano. Eu ainda tô torcendo muito pro Botafogo, né? Os torcedores rivais que me perdoem, mas eu quero ver o que o John Textor já falou, né? Então eu tô torcendo pro time ficar ali no topo, que eu quero ver na janela do meio de ano o que esse cara vai aprontar, mano. Eu quero muito ver, eu tô muito na expectativa. Porque o dinheiro é dele. Não tem essa de, vai falir o clube. Não, o dinheiro é dele. Ele é milionário, né? Então, eu tenho muita curiosidade para ver. Agora, que é um time que, assim, não dá pra gente achar que vai ficar ali. Não dá, assim. É um time que voltou da Série B, se reestruturou, trocou tudo,
trocou absolutamente tudo, né? Uma mudança, cara, totalmente, uma reformulação geral, né? Interna de jogadores também, de comissão técnica e tudo mais. Então é um time que vai ter um tempo de adaptação. Se tudo isso tivesse acontecido, se o Luiz Castro tivesse chegado na pré-temporada, como aconteceu com o Cruzeiro do Pesolano, por exemplo, talvez o Botafogo hoje estivesse numa situação de uma regularidade muito maior. É um time pô, tá ali no meio de tabela, tá legal, tá ok. Eu acho que é muito bacana pelo que aconteceu com o Botafogo nesse. Da volta pra Série A até agora. Eu acho que é um resultado interessante. Óbvio que o torcedor espera mais em virtude dos investimentos. Mas eu acho que isso vai acontecer com o tempo, né? E eu acho que com o tempo, o Botafogo. O Botafogo eu não vejo como um dos times que vão brigar para não cair. Mas eu acho que com o tempo vai conseguir, né? Sonhar com alguma coisa mais alta, né? De repente, pô, dependendo do que acontecer, né? De quantas vagas abrirem para Libertadores, poxa, o Botafogo eu não vejo nenhum absurdo disputar ali uma pré-Libertadores, né? De Libertadores direto, é o que eu falei, depende muito do que vai acontecer, né? Dos campeões de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana estarem lá no topo. Aí vai ser uma variante que pode mudar muita coisa. Então a vaga direta eu acho é um pouco cedo ainda para falar, mas pré-Libertadores eu acho totalmente possível. Então tem que ter calma, o torcedor. Eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil. Eu não tô aqui criticando o torcedor, né? O torcedor tá naquela ânsia, tá com aquele grito incontido, isso faz parte, né? Há muita paixão envolvida, isso faz parte. Mas precisa ter uma certa calma, porque é uma equipe que se estruturou, se reestruturou, e eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa legal desse Botafogo do Luiz Castro e John Textor, tá? Falar aí dessa... Cara, todo respeito ao Cuiabá, mas pra mim uma surpresa, tá? O Cuiabá venceu o Corinthians por 1-0, o jogo foi na Arena Pantanal. A gente sabe que ali, cara, naquela região, pô, o Corinthians é a segunda maior torcida do país, né? E, pô, o Corinthians praticamente jogou com mais torcida que o Cuiabá, por exemplo. Praticamente jogou como se estivesse em casa, né? Óbvio que não é o torcedor paulista, de fato, né? O torcedor da capital, aquele que apoia os 90 minutos, né? Que tem os seus cânticos, que faz o caldeirão. Mas, poxa, é uma torcida, né? Que você tá lá, que você sente a energia, que você sente a vibração. Então, pô, teve um... Assim, por todos esses componentes, era natural de se esperar que o Corinthians fosse o favorito a essa partida. E o Corinthians foi o favorito dessa partida, porque é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians foi e mesmo com o jogo desenrolando e a gente vendo o Cuiabá melhor, o Corinthians ainda era o favorito. Porque a gente sabia que era um Corinthians que é pragmático, ia se defender. O adversário podia até pressionar, mas ia se defender e ia jogar por uma bola. Esse é o Corinthians do Vitor Pereira hoje, né? Esse é o Corinthians do Vitor Pereira hoje. Quando ele chegou, ele tentou mudar algumas coisas e não deu certo. Ele viu que ele ia ter que jogar por resultado. E esse tem sido o Corinthians do Vitor Pereira. Mas a conta chegou, eu acho, tá? Eu não acho que o Corinthians agora... o Corinthians vai empatar, vai perder mais partidas. Eu não acho, assim. Eu acho que o Corinthians vai continuar brigando pelo topo da tabela, porque é um time que vai se defender e vai jogar por uma bola, né? Futebol questionável por muita gente, mas que coloca o Corinthians em condição de brigar pelo título. Por isso que eu não discuto a estética do jogo. Agora, eu digo que a conta chegou, por quê? Porque os adversários começam a entender e você, cara, desgastar essa fórmula. O Corinthians tem ganhado algumas partidas, pô, vamos combinar, com uma certa pitada de sorte, com grandes atuações do Cássio, mas com uma certa pitada de sorte também. Uma hora a conta chega por quê? Porque a sorte acaba. E aí você depende da eficiência do time. E o time do Corinthians não é eficiente. Esse é o problema. O Corinthians ele não é eficiente. Ele foi eficiente. As últimas partidas, o Corinthians não tem sido eficiente. Por um momento ali, quando venceu o Boca na Neoquímica Arena, ali por um hiato de tempo, e eu acho que até o jogo do Always Ready, se é que a gente pode dizer assim, na Neoquímica Arena, eu acho que o Corinthians foi eficiente. Assim, teve jogadores aproveitando as oportunidades que tiveram. Por alguns momentos da partida, o Corinthians era até melhor que os adversários, né? Pressionava. Por alguns momentos, não. Assim, às vezes por um tempo inteiro.
Às vezes uma partida ou outra com mais desgaste, 20, 30 minutos de mais intensidade, de mais domínio do jogo. Hoje não. Assim, o Atlético Goianiense dominou o Corinthians, né? O Cuiabá dominou o Corinthians também. O Corinthians hoje não é um time eficiente. E venceu o Atlético Goianiense com uma pitada de sorte, né? A conta chega uma hora. Porque uma hora a sorte acaba. E aí você tem que jogar por quê? Por eficiência, né? Eficiência dos seus jogadores. E o Corinthians não vem tendo isso. Assim, é um futebol questionável? Sim. Eu acho que o Corinthians ainda briga no topo da tabela. Eu também acho, porque vai começar aí outras competições e tudo mais. O Corinthians vai disputar também? Vai, mas o Corinthians, ele consegue, dentro até das variações que o Vitor Pereira faz, consegue jogar sempre dessa mesma forma, né? Futebol bastante questionável esteticamente, mas um futebol que, poxa, por uma bola o Corinthians vai lá e faz o gol de empate, faz um gol da vitória. Então o Corinthians vai continuar disputando, enfim, vai continuar. Agora, uma hora a conta chega, né? E eu tinha falado aqui, assim, o próprio André Sanches falou aí no Reis da Resenha, tem que tomar cuidado com o Corinthians, tem que respeitar o Corinthians por causa do fator 2017. Eu falei, eu achei por um tempo que o 2017 pudesse se repetir, mas eu acho que o 2017 não vai se repetir, porque foi uma exceção, né? E no segundo turno eu levantei isso aqui, não sei se foi no último podcast ou no penúltimo. O Corinthians de 2017, no segundo turno, foi um time que desgastou toda aquela sua fórmula, né? De jogar por uma bola, do futebol de resultado, e não o futebol da bola jogada, né? Se a gente pode dizer assim, do futebol de resultado. O Corinthians, o do Fábio Carilli, esgotou aquela forma. Ganhou um monte de título, ganhou. Competição de mata-mata, isso é possível. Agora, de pontos corridos, é difícil, porque você começa a esgotar aquela fórmula, a sorte acaba, né? Porque aquela boa fase acaba, isso é natural, isso é normal com todas as equipes, e os adversários começam a entender a mecânica do seu jogo, né? O Corinthians foi campeão naquela temporada porque abriu tanto ponto que eu vejo assim, que os adversários abriram mão. Falaram, cara, não dá mais para chegar, esquece, vamos fazer o nosso, vamos disputar outras competições, e se por um acaso do destino o Corinthians começar a perder, perde umas 5 seguidas, aí a gente volta a sonhar, mas até lá é impossível isso de acontecer e o título é do Corinthians. Eu acho que muitos adversários abriram mão porque já não viam um cenário possível de alcançar o Corinthians. Por isso que o Corinthians foi campeão. Aí não estou querendo tirar os méritos, mas aquilo que aconteceu foi exceção. E por um tempo achei que isso fosse repetir, porque o Corinthians, apesar de ser um pouco mais retranqueiro, o Corinthians estava eficiente na época que eu citei 2017. O Corinthians estava eficiente. Hoje o Corinthians não é mais eficiente. O Corinthians do Vitor Pereira já esgotou essa fórmula. Já esgotou, e há muito tempo não faz, cara, um trecho da partida onde o Corinthians apresenta um futebol superior ao adversário. E superior, não digo assim, pressionar, amassar, não, de domínio de bola, de marcação, pressão. O Corinthians não apresenta mais isso em nenhum momento do jogo, contra o Atlético Goianiense e contra o Cuiabá também. Então a conta chega, e aí o gol veio, né, na lei do ex, o Wendel fez o gol do Cuiabá, o único da partida, ficou por isso mesmo. O Corinthians, cara, fez nada, assim, não apresentou absolutamente nada para tentar contestar esse resultado, e eu acho que o resultado foi justo. O Cuiabá foi melhor, assim como foi o Atlético Goianiense também, mas o Cuiabá foi melhor e o resultado é muito justo, né? É muito justo. Eu acho que o Vitor Pereira, ele tem que ter respaldo? Eu acho que tem. Isso aí, falar de questionar o trabalho do treinador, cara, isso aí eu acho que totalmente fora de cogitação. Agora, o que dá para questionar é assim, essa gestão do elenco, cara. Como é que isso tá acontecendo? Assim, é uma insanidade, cara. O Corinthians não consegue jogar com um time, uma regularidade de um time, né? Assim, eu tenho a certeza que, por exemplo, o Renato Augusto vai jogar 2 jogos, no terceiro ele vai ser poupado, né? Você não tem essa certeza. O Renato Augusto pode jogar hoje, no final de semana, você não sabe o que vai acontecer. Pô, os próprios caras falam isso. Os caras não sabem quem vai entrar em campo até o momentos antes do jogo, na pré-eleição. Ninguém sabe quem vai jogar. Cara, como é que você vai se mobilizar por uma partida se você não sabe nem se você vai jogar? Você fica lá no banco esperando. Tá, legal. Posso entrar, posso não entrar.
Ah, você não vai se preparar pro jogo? Pra mim tanto faz, cara. Eu posso me pilhar aqui, ligar um, pô, ligar um punk rock aqui pesadão no último volume pra me pilhar. Eu vou descobrir antes do jogo que eu não vou entrar. Não vou fazer isso, cara. Não vou perder meu tempo. Não vou gastar minha adrenalina pra isso. Cara, ele tá sujeito a isso, né? Porque às vezes, pô, imagina, o cara se prepara. Aí tem, cada um tem um ritual, né? O cara liga uma música, liga um filme, pô, tem gente que prefere ler um livro. Então o cara tem aquele momento dele para ele se preparar para o jogo, né? Para ele se pilhar, para ele se concentrar para a partida. Aí imagina, o cara começa a fazer isso. Imagina, o Mosquito, por exemplo. O Mosquito jogou. É, teve uma boa oportunidade. Falei que o Corinthians não tem oportunidade. Talvez a oportunidade do Mosquito tenha sido uma das melhores do Corinthians no jogo. Talvez a única. É, também chutou em cima do goleiro, né? Então teve, assim, foi uma das chances de perigo, mas não de tanto perigo, né? Imagina o Mosquito, né? Jogou essa partida, mas imagina, pô, próxima partida, final de semana, o cara faz toda uma preparação, se alonga, né? Assiste aquele filme que ele gosta de assistir, liga a música dele, tudo mais, se prepara, chega na pré-eleição, ó, você não vai entrar. Pô, fiz tudo isso aqui achando que eu ia entrar, não vou entrar, cara. Aí no segundo tempo o cara tá desmotivado já. Então, pô, não. Você vai entrar. Ah, tá legal, mano. Pô, tudo que eu fiz ali já era, cara. Já perdi a empolgação. Eu tava embalado, já perdi toda a empolgação. Então isso tem um problema também, pô, do cara se motivar antes do jogo. Ah, mas quem joga no Corinthians, a motivação é jogar no Corinthians. Tudo bem, pode ter uma motivação de jogar no Corinthians, mas entrar numa partida diferente, cara. Não é assim, não dá pra você ficar o tempo todo, ah, aqui é Corinthians, aqui é Corinthians, aqui é Corinthians. Não dá, mano. Não dá, assim. Ninguém é robô, né? Ninguém é robô. O Vitor Pereira talvez você achando que a galera é robô. Eu vou falar que o fulano vai entrar, ele vai jogar no seu 100%. Não vai. O cara precisa de uma preparação. Aí o cara não se prepara. E aí você vai entrar titular. Pô, caraca. Agora eu tenho 5 minutos para tentar me empilhar de alguma forma. Não vai dar tempo de fazer nada. Né? Então, assim, é loucura. Assim, é loucura. Então, eu vejo alguns erros nessa questão do Vitor Pereira. E essa gestão do elenco eu acho que tem sido muito agressiva, tá? Mas eu acho que tudo é justificável porque o Corinthians é o atual líder, né? Vem apresentando resultado. Futebol esteticamente é questionável, sim, mas vem apresentando resultado. Então, enquanto o Corinthians apresentar um resultado, eu acho difícil do Vitor Pereira rever alguma coisa, né? Ele vai seguir nisso, nesse pragmatismo, né? Vamos jogar para o resultado. Assim, pensar em futebol bem jogado, isso aqui é uma outra etapa, isso aqui é uma outra parte do processo. E se ele de fato estiver com a cabeça no Corinthians? Que às vezes ele está pensando, pô, vou seguir meu contrato aqui até o final do ano, ou até a janela do meio do ano, né, que é quando vai iniciar a temporada europeia, talvez ele esteja nisso, vou fazer o melhor que der, a melhor pontuação possível e deixar um presente para o próximo treinador. Talvez ele esteja pensando isso. Talvez ele não vai mudar o estilo de jogo dele. É isso que eu vou ter, é isso que eu vou fazer. Vou tentar ajudar ao máximo essa equipe, esse clube. Eu vou tentar fazer o máximo por essa torcida. Mas eu não vou ficar. O máximo que eu vou deixar é um presente para o sucessor, que é muitos pontos na conta. E aí o trabalho é seu, amigo. Eu fiz o meu. Agora o trabalho é seu. Pode ser isso também. Eu não sei, né? Eu não sei, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente imagina que a intenção dele não é ficar muito tempo, porque ele falou fez uma analogia ali do Liverpool, né? Em uma das coletivas. Pô, eu queria ter, falando do Roger Guedes, né? Assim, nem sempre você tem o que você quer, né? Eu queria, por exemplo, treinar no Liverpool, mas eu não tô lá, eu tô aqui, né? Esse momento sincerão, né? Mas quem também não ia querer? Pô, pergunta para qualquer treinador brasileiro, você ia preferir treinar o Jair Ventura, você ia preferir treinar o Goiás, ou você ia preferir treinar o Nil? E não é demérito e desrespeito nenhum, né? A agremiação, nenhum. É você, pô, saber que é um dos maiores clubes do mundo, pô, é uma chance única na carreira, né? Então, o Vitor Pereira tá de fato 100% no Corinthians? Também não sei. Não sei, às vezes ele tá pensando que no meio do ano, com o início da temporada europeia, ele pode ter uma chance de pegar um clube da Premier League. Talvez, sim, talvez. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, assim, futebol de resultado, sim. Eficiente, não mais. Não mais.
E uma hora a conta chega. Você abusa dessa fórmula, você esgota essa fórmula e uma hora a conta chega, né? Então, se essa fórmula se esgotou e a conta de fato chegou até o fim, quando a gente tirou até a última gota disso aí, o Corinthians vai ter uma sequência de empates até o Vitor Pereira repensar uma outra forma de jogar. É isso que eu vejo. Empatar não é ruim? Não é. O Corinthians ainda pode se manter lá, vencer uma outra partida num lance de sorte e tudo mais. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Agora, sim, eu acho que a fórmula se esgotou e, assim, num campeonato como é o brasileiro, que ainda tem muitas rodadas sendo disputadas, eu acho que o Corinthians tem a condição de brigar por uma Libertadores. Agora, por título, eu não vejo, tá? Neste momento, não. Pelo futebol, apesar de ser líder, eu não vejo o Corinthians mais com possibilidade de brigar pelo título. Sim, eu nunca vi, na verdade. Até umas 2 rodadas atrás, eu tava mudando de ideia. Eu falei, eu acho que o Corinthians pode brigar por título brasileiro. E eu falei aqui, né? Quando o Corinthians viveu aquela fase pós-Boca que eu citei aqui, eu citei 2017 e eu, naquele momento, falei, talvez o Campeonato Brasileiro seja o principal campeonato do Corinthians, porque com outras equipes focando no mata-mata, o Campeonato Brasileiro, onde se exige uma regularidade, o Corinthians vem mostrando regularidade. Mas agora, me parece que a fórmula Vitor Pereira, esse pragmatismo, esse futebol de resultado, chegou no fim. Né, dessa forma de jogar. Talvez tenha chegado ao fim, ele esgotou essa forma. Agora, ele é um treinador experiente, ele é um treinador inteligente, ele vai encontrar outra forma. Né? E assim que ele encontrar outra forma, que traga resultado, o Corinthians vai seguir pontuando e vai seguir no topo da tabela. É isso que eu vejo. Mas pensar em título hoje, mais uma vez, eu acho que agora fica um pouco distante, porque eu acho que se ele não mudar, tá? Isso se ele não mudar. Pensando num campeonato tão longo, eu não vejo, assim, manter essa forma de jogar sempre. Ele vai ter que abusar um pouco de alguns jogadores. Ele vai ter que. Ele fala muito da gestão, do calendário, né, da gestão física, mas uma hora ele vai ter que extrapolar isso. Né? Ele vai ter que extrapolar essa política dele de poupar os jogadores em partidas seguidas. Ele vai ter que extrapolar, porque senão ele não vai conseguir os resultados mais. Eu acho que vai chegar ao fim, né? E aí talvez venha alguns empates, né, para até ajustar o time novamente, mas tudo bem, assim, é o que eu falei. Ele é um cara experiente, ele é um cara inteligente, ele é um grande treinador. O currículo fala por si só, eu acho que ele tem condições de fazer isso. Agora, né, ele ficar fazendo isso ao longo de toda a temporada, pô, jogo 10 partidas, né? Isso somando todas as competições. Aí se esgota uma forma, ele tem que mudar de novo, aí ele tem que mudar de novo, Cara, com isso o Corinthians vai perder partidas e pontos importantes em momentos importantes e pode ficar no caminho em todas as competições. Se você pegar o momento errado na hora errada, o Corinthians pode ser eliminado no mata-mata e vai perder pontos importantes que vão deixar o título, por exemplo, escapar. Né? Que eu acho, repito, por um momento eu achei que o Corinthians pudesse brigar pelo título brasileiro. Hoje eu acho prematuro falar isso de novo, pelo que a gente está vendo do Corinthians hoje, tá? E não me parece que isso vai mudar num curto prazo. Vai levar um tempo de adaptação, se é que o Vitor Pereira vai mudar alguma coisa. Então, com isso, tá? O Cuiabá, ele fica ali na 15ª colocação, sai da zona do rebaixamento temporariamente, né? Tem 11 pontos, apenas um do Ceará, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, né? Saiu, mas corre um sério risco de voltar o Cuiabá. O Corinthians fica estacionado com 18 pontos e tanto Palmeiras quanto o Atlético Mineiro, se conseguirem uma vitória nessa rodada de meio de semana, podem ultrapassar o Corinthians e o Campeonato Brasileiro ter um novo líder novamente. Né? Se pegar o Palmeiras, ele vai enfrentar o Botafogo no Allianz Parque. É uma partida favorável ao Palmeiras, mas eu já citei aqui, o Botafogo fora de casa, ele é outra pegada, não tem a pressão da torcida, então é uma partida perigosa para o Palmeiras, tá? É uma partida bastante perigosa. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, e aí no Maracanã já é um pouquinho mais complicado. O Fluminense está ali mais no meio da tabela, mas não é uma tarefa fácil pro Atlético Mineiro. Por isso que eu digo, o Palmeiras, por jogar em casa, talvez tenha a maior perspectiva de vencer e ser o novo líder novamente. Mas pode acontecer de ser surpreendido, tem que tomar cuidado. Né? O Abel
Vai ter que estudar o Botafogo, entender como a equipe se porta fora de casa e o Atlético Mineiro, se todo mundo estiver bem e conseguir fazer a gestão e jogar ok os 90 minutos, eu acho que o Atlético, todo o respeito ao Fluminense, eu acho que o Atlético é mais favorito. Mas o Atlético ele sempre tem um dos tempos que ele vai muito mal, né? E isso pode custar caro nessa partida contra o Fluminense, né? Que pode jogar por uma bola como fez com o Palmeiras de repente, né? Mesmo jogando no Maracanã, você pode dizer, pô, o Galo é muito superior, vamos jogar por uma bola, né? É uma mudança, assim, do estilo do Fernando Diniz. Eu acho isso importante para a carreira do Fernando Diniz. Se ele fizer isso, se ele realmente jogar por uma bola e conseguir um bom resultado, é importante isso na carreira do Fernando Diniz, que era um cara que reconhecidamente não sabia mudar, né, o padrão tático da sua equipe em virtude do adversário. Se ele conseguir fazer isso, a gente observar isso mais vezes, eu acho que é um trabalho que cedo assim para falar que ele pode conseguir bons resultados com o Fluminense, mas para a carreira dele, né, para a sequência aí, uma carreira longeva e voltar a ganhar a relevância que ele já teve outrora, né? Eu acho que isso pode ser fundamental. É isso, gente. Eu falei de 2 partidas apenas, era para ser um podcast super rápido, a gente acaba se empolgando, a gente vai se estendendo nos assuntos, mas por hoje eu finalizo, né? Vamos acompanhar os outros jogos aí da 10ª rodada, né? Jogos importantes na quarta-feira, o Flamengo vai entrar em campo, né, sob pressão, o próprio Galo, que eu já citei aqui, joga na quarta-feira, o Palmeiras vai jogar na quinta-feira, né, contra o Botafogo, e é isso. A gente vai acompanhando os jogos, os dias de jogos, e a gente vai voltando dia a dia para comentar um pouco mais sobre a rodada. Gente, por hoje eu finalizo. Ótima semana para todo mundo, um forte abraço e até amanhã. Tchau.